O calor de dezembro em São Paulo pesava sobre a cidade como um cobertor úmido, e mesmo com o ar-condicionado ligado no máximo, o estúdio de gravação do podcast Conversas Reais ainda estava abafado. Whindersson Nunes ajustou o fone de ouvido e olhou para Marcelo Santos, o apresentador que havia se tornado um dos mais respeitados entrevistadores do Brasil nos últimos anos. Então, Whindersson, começou Marcelo com aquele tom amigável que o tornara famoso. Você está aqui para falar sobre sua nova turnê, mas nossos ouvintes sempre querem saber mais sobre o homem por trás dos palcos. Você já passou por tantas fases na vida pública. Whindersson sorriu, passando a mão pelos cabelos. Aos 29 anos, ele havia aprendido a lidar com perguntas pessoais, mas ainda sentia um frio na barriga quando o assunto se aproximava de territórios mais íntimos. O estúdio, com suas paredes acolchoadas e luzes suaves, criava uma atmosfera de confidência que ele conhecia bem de suas próprias gravações. Olha, Marcelo, eu sempre fui bem aberto com meu público, né? Acho que essa transparência é o que criou essa conexão especial que eu tenho com as pessoas. E é sobre isso que eu queria conversar hoje, disse Marcelo, inclinando-se ligeiramente para frente. Recentemente, você postou algumas reflexões sobre relacionamentos nas suas redes sociais que chamaram muito a atenção. Parecia haver uma melancolia diferente ali. Whindersson respirou fundo, olhando pela janela do estúdio que dava para a movimentada Rua Augusta. Carros passavam em um fluxo constante, pessoas caminhavam apressadas nas calçadas, cada uma carregando suas próprias histórias e segredos. Ele havia marcado essa entrevista justamente porque sentia que estava na hora de compartilhar algo que guardava há anos. Sabe, Marcelo, tem uma história que eu nunca contei publicamente. E não porque seja vergonhosa ou traumática, mas porque, bem, algumas coisas são sagradas, né? Mas acho que chegou o momento. O apresentador assentiu, reconhecendo o tom sério na voz do humorista. Em quase 10 anos fazendo entrevistas, Marcelo havia desenvolvido um instinto para esses momentos especiais, quando o entrevistado estava prestes a abrir o coração de verdade. Fique à vontade, cara. Aqui é seu espaço. Whindersson fechou os olhos por um segundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Quando os abriu novamente, havia uma determinação serena em seu olhar. Em 2019, eu conheci uma menina chamada Valentina Moraes. Ela não era do meio artístico, não era influenciadora, não era nada disso. Era professora de educação infantil em uma escola municipal aqui em São Paulo. Marcelo permaneceu em silêncio, intuindo que interrupções naquele momento quebrariam o fio da narrativa. Eu a conheci de uma forma bem peculiar, continuou Whindersson, um sorriso nostálgico surgindo em seus lábios. Estava passando por um período bem difícil na minha vida, sabe? Aquela fase em que você questiona tudo, em que o sucesso não te preenche mais da mesma forma. Eu havia terminado um relacionamento que foi muito exposto na mídia. Estava cansado de ser sempre o palhaço, sempre aquele que tem que fazer todo mundo rir. O humorista pausou, pegando o copo de água que estava sobre a mesa. O barulho do trânsito lá fora parecia distante, como se o estúdio fosse uma bolha isolada do mundo exterior. Foi numa segunda-feira chuvosa. Eu estava dirigindo sem rumo pela cidade, tentando fugir dos meus pensamentos, quando parei num semáforo na Avenida Paulista. Do meu lado, havia um ônibus lotado, e eu comecei a observar as pessoas lá dentro. Sabe quando você faz isso? Fica imaginando as histórias de cada um. Marcelo assentiu, completamente absorto na história. E então, eu vi ela. Estava sentada no meio do ônibus, corrigindo o que pareciam ser atividades de crianças. Tinha uma concentração linda, sabe? Como se o mundo ao redor não existisse. Cabelos castanhos presos num coque meio bagunçado, óculos redondos que davam um ar intelectual, e ela sorria para cada desenho que corrigia. Sorria mesmo. Não era só polidez.
O semáforo havia ficado vermelho por mais tempo que o normal naquele dia. Ou talvez o tempo tivesse se estendido na memória de Whindersson. Ele se lembrava de cada detalhe: a chuva batendo no vidro do carro, o som abafado das conversas dentro do ônibus e, principalmente, a forma como Valentina mexia os lábios levemente, como se estivesse conversando com as crianças através dos desenhos. Quando o semáforo abriu, eu fiz uma coisa que nunca havia feito na minha vida. Segui o ônibus. Marcelo arqueou as sobrancelhas, surpreso com a confissão. Não de forma stalker, relaxa, Whindersson riu, voltando um pouco de sua personalidade descontraída. Mas eu senti uma curiosidade genuína. Quem era aquela pessoa que conseguia manter tanta leveza num ônibus lotado de São Paulo numa segunda-feira chuvosa? O ônibus havia parado em um ponto próximo ao Parque Ibirapuera e Whindersson viu Valentina descer, ainda carregando a pilha de atividades. Ela caminhou até uma pequena papelaria ali perto e ele, movido por um impulso que não conseguia explicar, estacionou e decidiu entrar na mesma loja. Ela estava comprando papel colorido, cola glitter, essas coisas que professores compram para fazer atividades com as crianças. E eu fiquei ali, fingindo que estava interessado em canetas, só observando a dedicação dela em escolher cada material. Naquele momento, Valentina havia deixado cair alguns desenhos, e Whindersson, sem pensar duas vezes, se abaixou para ajudá-la a recolhê-los. Foi quando seus olhos se encontraram pela primeira vez. Ela me olhou e disse, obrigada. Só isso. Não teve aquele reconhecimento que eu estava acostumado, aquela empolgação de fã. Ela literalmente não fazia ideia de quem eu era. Marcelo sorriu, imaginando a cena. E sabe o que foi mais incrível? Isso me deu uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Poder ser apenas um cara normal ajudando uma moça que deixou cair uns papéis. Whindersson se lembrava do perfume suave de Valentina, algo floral, mas discreto, e da forma como ela agradeceu com um sorriso genuíno, sem segundas intenções ou interesse em algo além daquele momento de gentileza. Saímos da papelaria ao mesmo tempo e começou a chover mais forte. Ela não tinha guarda-chuva e eu ofereci uma carona. Ela hesitou. Óbvio, né? Aceitar carona de estranho em São Paulo não é muito inteligente, mas a chuva estava realmente forte. A conversa no carro havia fluído naturalmente. Valentina contou que trabalhava com crianças de 4 a 6 anos, que adorava ver o mundo através dos olhos delas e que acreditava que a educação infantil era a base para tudo. Whindersson, por sua vez, se apresentou apenas como Whindersson, sem mencionar sua profissão. Ela perguntou o que eu fazia da vida, e eu disse que trabalhava com entretenimento. Técnico, né? Não era mentira, mas também não revelava tudo. Durante o trajeto até a escola onde Valentina trabalhava, eles conversaram sobre livros, filmes, sobre como São Paulo podia ser bela e cruel ao mesmo tempo, sobre sonhos e desilusões. Era o tipo de conversa que Whindersson não tinha há muito tempo, sem holofotes, sem expectativas, apenas duas pessoas se conhecendo. Quando chegamos na escola, ela agradeceu novamente e saiu. Eu fiquei ali, parado, vendo ela entrar no portão, e senti que algo havia mudado em mim naqueles 20 minutos de conversa. Marcelo notou como os olhos de Whindersson brilhavam ao contar essa parte da história, como se ele estivesse revivendo cada momento. Passei os próximos dias pensando nela, não de forma obsessiva, mas sabe quando você conhece alguém e sente que existe uma conexão especial? Era isso. Uma semana depois, Whindersson voltou à papelaria, esperando encontrá-la novamente. E não é que ela apareceu. Na mesma segunda-feira, no mesmo horário, comprando mais materiais para suas atividades. Dessa vez eu criei coragem e pedi o número dela. Disse que gostaria de convidá-la para um café, para conversar melhor. Ela aceitou, mas com uma condição, que fosse num lugar simples, porque ela não gostava de ostentação. O primeiro encontro havia sido numa pequena cafeteria no bairro da Vila Madalena, um lugar aconchegante com mesas de madeira rústica e plantas penduradas no teto.
Valentina chegou pontualmente, usando um vestido simples, mas elegante. E o Whindersson se lembrava de ter ficado nervoso como um adolescente. Conversamos por horas. Ela falou sobre suas crianças na escola, sobre como cada uma tinha uma personalidade única, sobre projetos que queria desenvolver. E eu falei sobre minha infância no Piauí, sobre meus sonhos, sobre as dificuldades de lidar com a fama. Foi nesse momento que Valentina descobriu quem ele realmente era. Não por reconhecimento visual, mas porque Whindersson decidiu ser completamente honesto sobre sua vida e carreira. A reação dela foi a mais surpreendente que eu já vi. Ela ficou quieta por uns segundos, processando a informação, e depois disse: "Isso explica porque você parece carregar o mundo nas costas. Não foi sobre dinheiro, fama ou status. Ela enxergou a pessoa por trás de tudo isso." Marcelo se inclinou para a frente, claramente cativado pela narrativa. O estúdio parecia ainda mais silencioso agora, como se até os ruídos externos respeitassem a intimidade daquele momento. "E como as coisas evoluíram a partir dali?" perguntou o apresentador, sua voz carregada de curiosidade genuína. Whindersson sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos que não passou despercebida. "Começamos a nos encontrar regularmente, sempre em lugares simples, cafeterias pequenas, parques, cinemas de bairro. Valentina fazia questão disso. Ela dizia que queria conhecer o Whindersson pessoa, não o Whindersson personagem." O humorista pausou para beber um gole de água, organizando os pensamentos antes de continuar. "O que mais me impressionava nela era a autenticidade. Numa época em que eu estava cercado de pessoas que concordavam com tudo que eu dizia, que riam de todas as minhas piadas mesmo quando não eram engraçadas, Valentina me desafiava. Se eu falava bobagem, ela me corrigia. Se eu estava sendo pretensioso, ela me botava no meu lugar." Marcelo assentiu, reconhecendo a importância desse tipo de honestidade nos relacionamentos. "Lembro de um dia específico", continuou Whindersson. "Estava contando para ela sobre um show que havia feito, meio me gabando, sabe? E ela me interrompeu no meio da história e disse: 'Você sabe que não precisa me impressionar, né? Eu já gosto de você.'" Foi um momento de clareza incrível. Durante aqueles primeiros meses de 2019, Whindersson se viu dividindo sua rotina entre os compromissos profissionais e os encontros com Valentina. Ela tinha um horário rígido, trabalhava de manhã na escola, fazia pós-graduação à tarde e só ficava livre no final do dia. Essa rotina estruturada, tão diferente da vida caótica dele, trouxe um equilíbrio que ele não sabia que estava buscando. De uma coisa que me marcou muito foi quando ela me levou para conhecer a escola onde trabalhava. Era um sábado, e ela havia ido lá para organizar algumas atividades. Quando entramos na sala de aula dela, eu vi como aquelas crianças a amavam. As paredes da sala estavam cobertas de desenhos coloridos, cada um com um bilhetinho escrito pela professora. "Muito criativo, Pedrinho. Que cores lindas você escolheu, Maria. Seu dragão ficou incrível, Lucas." Valentina explicou que fazia questão de escrever algo positivo em cada trabalho, porque acreditava que o incentivo na infância moldava a autoestima para toda a vida. Ela me mostrou um projeto que estava desenvolvendo chamado Histórias do Coração e as crianças tinham que desenhar ou escrever sobre algo que as deixava felizes. E depois, ela criava um livro artesanal com todas as histórias da turma. Whindersson se lembrou de ter folheado um daqueles livros e se emocionado com a simplicidade e profundidade das histórias infantis. Uma menina havia desenhado a família reunida no domingo para o almoço. Um menino escreveu sobre seu cachorro que o esperava na porta da escola todos os dias. Histórias simples, mas cheias de amor. E foi nesse momento que eu entendi o que Valentina realmente fazia. Ela não era apenas uma professora, ela estava formando seres humanos melhores. E eu me perguntei, o que eu estava fazendo com minha influência? Estava realmente contribuindo para tornar o mundo melhor? Essa reflexão havia marcado profundamente
Whindersson. Nos dias seguintes, ele começou a repensar seu conteúdo, suas piadas, suas mensagens. Não que fosse mudar completamente seu estilo, o humor continuaria sendo sua ferramenta principal, mas ele queria que houvesse mais propósito por trás de tudo. Valentina nunca me pediu para mudar nada, entende? Ela me aceitava como eu era, mas sua presença naturalmente me fazia querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Os meses passaram e o relacionamento se aprofundou. Eles desenvolveram pequenos rituais. Café da manhã aos domingos na varanda do apartamento dela, caminhadas no Parque Vila Lobos, sessões de cinema em casa, assistindo filmes antigos que ela adorava. Whindersson descobriu um lado seu que havia esquecido, a capacidade de apreciar momentos simples. Ela me ensinou que felicidade não está nos grandes momentos, nas conquistas espetaculares. Está na consistência dos pequenos gestos, na qualidade das conversas, na paz que você sente ao lado de alguém. Marcelo notou como Whindersson falava no passado, e uma sombra de tristeza passou por seus olhos. Mas aí chegou julho de 2019, continuou o humorista, sua voz ficando mais séria. Eu recebi uma proposta para fazer uma turnê internacional, algo que sempre foi um sonho meu. Eram 3 meses viajando pela Europa e Estados Unidos, levando o humor brasileiro para comunidades de imigrantes. A oportunidade era única, uma chance de expandir horizontes e realizar um sonho antigo. Mas também significaria 3 meses longe de Valentina, justamente quando o relacionamento estava se consolidando. Quando contei para ela sobre a turnê, sua reação foi imediata. Você tem que ir. Não teve drama, não teve chantagem emocional. Ela entendeu a importância daquilo para minha carreira. Mas o Whindersson havia proposto uma alternativa que mudaria tudo. Eu pedi para ela ir comigo. O silêncio no estúdio se intensificou. Marcelo podia sentir que chegavam ao ponto crucial da história. E ela disse não. A negativa de Valentina não havia sido por falta de amor ou interesse. Pelo contrário, ela explicou que havia acabado de ser aprovada para coordenar um projeto especial na escola. Justamente o Histórias do Coração, expandido para todas as turmas da instituição. Era a chance dela impactar ainda mais crianças, de implementar suas ideias pedagógicas inovadoras. Ela me disse, Whindersson, você tem seus sonhos e eu tenho os meus. Se realmente nos amamos, temos que apoiar um ao outro, mesmo quando isso significa seguir caminhos diferentes temporariamente. A sabedoria de Valentina impressionava até hoje. Aos 27 anos, na época, ela demonstrava uma maturidade emocional que muitas pessoas levam décadas para desenvolver. Ela entendia que amor verdadeiro não é possessividade, mas sim o desejo genuíno de que o outro realize seu potencial. Tentamos manter o relacionamento à distância durante a turnê. Conversávamos todos os dias por videochamada. Eu mandava fotos dos lugares onde me apresentava. Ela contava sobre o progresso do projeto na escola. No início, a distância parecia administrável. Whindersson se apresentava em Londres, Paris, Berlim, sempre reservando um tempo para conversar com Valentina. Ela, por sua vez, compartilhava os avanços do projeto, mostrava os novos livros que as crianças estavam criando, contava histórias engraçadas da sala de aula. Oh, mas a diferença de fuso horário, a correria dos shows, a pressão de estar sempre ligado para o público, tudo isso começou a pesar. Havia dias em que Whindersson chegava no hotel às 3 da manhã, exausto, e Valentina já estava na escola, sem tempo para conversar adequadamente. Outros dias, quando ele tinha tempo livre, ela estava ocupada com o projeto ou com a pós-graduação. E aí aconteceu algo que eu não esperava. Comecei a me sentir culpado por estar realizando meu sonho. A culpa era um sentimento novo para Whindersson. Ele sempre havia perseguido suas ambições sem questionar, mas agora se pegava pensando se estava sendo justo com Valentina, se não estava sendo egoísta ao priorizar a carreira. Uma noite, eu estava em Barcelona. Havia acabado de fazer um show incrível.
o teatro lotado, público rindo do começo ao fim. Era o tipo de momento que deveria me deixar nas nuvens. Mas eu só conseguia pensar que Valentina não estava lá para compartilhar aquilo comigo. Foi nessa noite que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Liguei para ela. Era 3 da manhã no Brasil, mas eu precisava falar. Acordei ela e disse que ia cancelar o resto da turnê, que queria voltar. A resposta de Valentina foi firme e carinhosa ao mesmo tempo. Ela me disse: "Se você voltar agora, vai se arrepender pelo resto da vida. E eu não quero ser a pessoa que impediu você de realizar seus sonhos." Depois completou: "Nosso amor é forte o suficiente para sobreviver a alguns meses de distância. Confie nisso." Whindersson terminou a turnê, mas algo havia mudado entre eles. Não era falta de amor. Isso continuava forte dos dois lados. Era algo mais sutil, mais complexo. Quando voltei ao Brasil, em outubro, nós dois havíamos crescido como pessoas. Eu tinha vivido experiências incríveis, ampliado minha visão de mundo. Ela havia implementado um projeto pedagógico revolucionário que estava servindo de modelo para outras escolas. Mas crescimento nem sempre significa crescer na mesma direção. Marcelo percebeu a mudança no tom de Whindersson. O humorista, que até então falava com nostalgia carinhosa, agora demonstrava uma melancolia mais profunda, como alguém que estava prestes a revelar a parte mais dolorosa da história. Quando você diz que cresceram em direções diferentes, o que exatamente aconteceu?" perguntou o apresentador, sua voz suave e encorajadora. Whindersson suspirou, olhando novamente pela janela do estúdio. Lá fora, o movimento da cidade continuava incessante, pessoas correndo atrás de seus próprios sonhos e desilusões. Sabe, Marcelo, é difícil explicar sem soar como clichê, mas às vezes duas pessoas podem se amar profundamente e ainda assim não conseguirem construir um futuro juntas. O reencontro após a turnê havia sido emocionante. Whindersson voltou cheio de histórias para contar, com presentes de todos os países que visitou, ansioso para recuperar o tempo perdido. Valentina o recebeu com o mesmo carinho de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma confiança nova, uma independência que se fortalecera durante os meses de separação. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Matamos a saudade, conversamos sobre tudo que havíamos vivido separados. Mas aos poucos, começamos a perceber que havíamos nos tornado pessoas ligeiramente diferentes. A turnê internacional havia aberto horizontes para Whindersson que ele nem imaginava existir. Ele voltou com ideias para expandir sua carreira globalmente, planos para produzir conteúdo em outros idiomas, contatos importantes no exterior. Sua visão de futuro havia se ampliado exponentially. Eu estava empolgado, cheio de planos. Queria que ela participasse de tudo, que fizesse parte dessa nova fase da minha vida. Cheguei até a sugerir que ela largasse o emprego na escola e viesse trabalhar comigo, cuidando da parte educacional dos meus projetos. Valentina, por outro lado, havia encontrado sua vocação de forma ainda mais profunda. O projeto Histórias do Coração havia sido tão bem sucedido que ela recebeu convites para apresentá-lo em congressos de educação, para implementá-lo em outras escolas da rede municipal. Ela estava no auge de sua realização profissional. A resposta dela foi educada, mas firme. "Obrigada pela proposta, mas meu lugar é aqui, com essas crianças, fazendo a diferença na base da educação." E eu não conseguia entender na época. Whindersson admitiu que, inicialmente, se sentiu rejeitado. Estava oferecendo a Valentina uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, de ter mais visibilidade, de fazer parte de um projeto maior. Do ponto de vista dele, era um upgrade óbvio, mas para ela não era sobre dinheiro ou status, era sobre propósito. E o propósito dela estava claramente definido: transformar a vida de crianças através da educação. Simples assim. As diferenças começaram a se manifestar em pequenas discussões cotidianas. Whindersson queria viajar mais, explorar oportunidades internacionais. Valentina queria se especializar ainda mais em pedagogia,
talvez fazer um doutorado. Ele sonhava com uma casa grande, com estrutura para receber amigos e colegas de trabalho. Ela preferia a simplicidade do seu apartamento de 2 quartos, onde podia corrigir provas na mesa da cozinha enquanto preparava o jantar. Não eram incompatibilidades dramáticas, explicou Whindersson. Eram diferenças sutis de valores, de prioridades, o tipo de coisa que você pode ignorar no começo de um relacionamento, mas que se torna impossível de conciliar quando você pensa em construir uma vida juntos. Um episódio específico marcou o início do fim. Em dezembro de 2019, Whindersson recebeu um convite para participar de um reality show internacional, uma oportunidade única que duraria 2 meses e pagaria uma quantia extraordinária. Eu estava eufórico com a possibilidade. Era exatamente o tipo de exposição que eu precisava para consolidar minha carreira internacional. Mas quando contei para Valentina, a reação dela havia sido de apoio genuíno, como sempre. Mas quando Whindersson mencionou que as gravações aconteceriam exatamente no período em que ela havia planejado apresentar seu projeto no maior congresso de educação infantil do país, o conflito se tornou inevitável. Ela disse que ficaria feliz em ir comigo, apoiá-lo na estreia do programa, mas que não poderia perder o congresso. Era a chance dela mostrar seu trabalho para os principais especialistas em educação do Brasil. Whindersson se viu diante de um dilema que definiria o rumo do relacionamento. Ele poderia ir sozinho para o reality show, sabendo que Valentina estaria ocupada com seus próprios compromissos profissionais. Ou poderia tentar convencê-la a priorizar o relacionamento, abrindo mão do congresso para acompanhá-lo. E aí eu cometi o erro que mudou tudo. Marcelo se inclinou ainda mais para frente, sentindo que chegavam ao clímax da história. Eu disse para ela que, se ela realmente me amasse, faria o sacrifício, que o congresso poderia esperar, mas aquela oportunidade internacional era a única. O silêncio que se seguiu a essa frase havia sido ensurdecedor. Valentina ficou alguns segundos em silêncio, processando o que havia escutado. Quando finalmente respondeu, sua voz estava calma, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Ela me disse, Whindersson, eu amo você mais do que você imagina. Justamente por isso, não posso abrir mão de quem eu sou para me encaixar na vida que você quer viver. E você não deveria me pedir isso. Foi nesse momento que Whindersson percebeu o quanto havia se perdido. Valentina sempre o havia apoiado sem condições. Nunca havia pedido para ele mudar nada. Sempre respeitara seus sonhos e ambições. E na primeira vez que os sonhos dela entraram em conflito com os dele, ele pediu para ela fazer o sacrifício. Ela estava certa, óbvio. Eu estava sendo egoísta, querendo que ela adaptasse sua vida à minha, sem nem considerar fazer o contrário. Nos dias que se seguiram, eles tentaram conversar, encontrar uma solução que funcionasse para os dois. Mas algo fundamental havia se quebrado. A confiança mútua, a sensação de que estavam do mesmo lado, a certeza de que um sempre apoiaria o outro incondicionalmente. Decidimos dar um tempo. Não foi um término dramático, com brigas e acusações. Foi uma decisão madura, dolorosa, mas necessária. Whindersson participou do reality show e teve uma performance excelente, ganhando ainda mais reconhecimento internacional. Valentina apresentou seu projeto no Congresso e recebeu propostas para expandir o trabalho para outras cidades. Ambos alcançaram seus objetivos profissionais, mas pagaram um preço alto por isso. Durante aqueles 2 meses de gravação, eu pensava nela todos os dias. Me perguntava como ela estava, se estava orgulhosa do reconhecimento que estava recebendo, se às vezes pensava em mim também. Quando voltou ao Brasil, em março de 2020, Whindersson tentou retomar o contato. Mandou uma mensagem carinhosa, parabenizando Valentina pelo sucesso no Congresso e sugerindo que se encontrassem para conversar. A resposta dela foi gentil, mas definitiva.
Ela disse que ainda sentia muito carinho por mim, mas que havia entendido que queremos coisas diferentes da vida e que forçar um relacionamento entre duas pessoas que cresceram em direções opostas seria injusto com os dois. Marcelo notou como Whindersson lutava para manter a compostura ao contar essa parte da história. Era evidente que, mesmo depois de todos esses anos, a lembrança ainda doía. E então veio a pandemia, continuou o humorista. O mundo parou e, de repente, todos nós fomos forçados a refletir sobre o que realmente importava na vida. Durante o isolamento social, Whindersson se viu sozinho em casa, com muito tempo para pensar. Foi quando percebeu que havia perdido não apenas uma namorada, mas uma das melhores pessoas que já conhecera. Alguém que o fazia querer ser melhor, que trazia propósito e profundidade para sua vida. Escrevi várias cartas para ela durante a quarentena. Cartas que nunca enviei, onde eu pedia desculpas, onde tentava explicar como havia mudado, como agora entendia o que ela tentara me dizer, mas Whindersson também sabia que algumas oportunidades, uma vez perdidas, não voltam mais. Valentina havia seguido com sua vida e ele precisava respeitar essa escolha. A última coisa que soube sobre ela foi através de uma amiga em comum, no final de 2020. Ela havia sido aprovada para um doutorado em educação em uma universidade federal. Estava noiva de um professor de história que conheceu num curso de especialização. A notícia havia trazido uma mistura de sentimentos. Tristeza por saber que definitivamente não havia mais chance de reconciliação, mas também uma felicidade genuína por saber que Valentina havia encontrado alguém que compartilhava seus valores e prioridades. E sabe o que mais me marcou nessa história toda? Perguntou Whindersson, olhando diretamente para Marcelo. Não foi o fato de termos terminado. Foi perceber que eu havia conhecido uma pessoa extraordinária e não soube valorizar adequadamente enquanto a tinha por perto. O estúdio permaneceu em silêncio por alguns segundos após a última frase de Whindersson. Marcelo, mesmo com sua vasta experiência em entrevistas, raramente havia presenciado uma revelação tão honesta e profunda. O humorista estava visivelmente emocionado, mas havia uma serenidade em sua expressão que indicava que contar aquela história havia sido libertador. Essa é uma das histórias mais bonitas e, ao mesmo tempo, mais dolorosas que já escutei aqui no podcast, disse Marcelo, sua voz carregada de sinceridade. E imagino que deve ter sido difícil guardar isso por tanto tempo. O que te levou a decidir contar agora? Whindersson respirou fundo, organizando os pensamentos antes de responder. Sabe, Marcelo, nos últimos meses eu tenho recebido muitas mensagens de fãs falando sobre relacionamentos, sobre como lidar com términos, sobre amor próprio. E eu percebi que, talvez, minha experiência com Valentina pudesse ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. O humorista pausou, pegando novamente o copo de água. Lá fora, o sol do final da tarde começava a atingir o céu de São Paulo com tons alaranjados, criando uma atmosfera quase cinematográfica no estúdio. Tem uma coisa que eu nunca disse publicamente, e que foi o verdadeiro motivo que me levou a querer compartilhar essa história hoje. Marcelo arqueou as sobrancelhas, intrigado com o que ainda estava por vir. Em janeiro deste ano, eu estava passando perto da escola onde Valentina trabalhava. Não foi proposital, eu juro. Whindersson sorriu timidamente. Eu estava indo para um compromisso na região e acabei passando pela rua da escola. Então eu a vi. O reencontro não planejado havia acontecido num dia típico de verão paulistano, com aquele calor úmido que faz a cidade inteira parecer se mover em câmera lenta. Whindersson estava no trânsito quando avistou Valentina saindo do portão da escola, agora com cabelos mais curtos e óculos diferentes, mas com o mesmo sorriso gentil que ele se lembrava tão bem. Ela estava carregando uma caixa de livros e, do nada, me veio um impulso. Estacionei o carro e fui ajudá-la. Quando ela me viu, teve aquele momento de surpresa, mas depois sorriu e disse: "Oi, Whindersson. Como você está?"
A naturalidade do encontro havia surpreendido ambos. Não houve constrangimento ou tensão. Apenas dois antigos conhecidos se reencontrando após alguns anos. Valentina explicou que estava organizando uma feira de livros infantis para arrecadar fundos para a biblioteca da escola, e Whindersson se ofereceu para ajudar a carregar as caixas. Conversamos por uns 15 minutos ali na calçada. Ela me contou que havia terminado o doutorado, que estava desenvolvendo um novo método de alfabetização que estava dando resultados incríveis. Falou sobre o marido, que é realmente professor de história, e como eles estavam trabalhando juntos num projeto de educação histórica para crianças. Whindersson notou como os olhos de Valentina brilhavam ao falar sobre seu trabalho, da mesma forma que brilhavam 5 anos antes. Ela continuava sendo a mesma pessoa apaixonada por transformar vidas através da educação, mas agora havia uma maturidade ainda maior, uma confiança que vinha de anos de experiência e realizações. E sabe o que mais me impressionou? Ela perguntou sobre minha carreira, sobre meus projetos e demonstrou interesse genuíno. Não havia ressentimento, mágoa ou qualquer tipo de amargor. Era como se ela houvesse realmente superado nossa história e guardasse apenas as partes boas. Durante aquela conversa breve, mas significativa, Whindersson percebeu algo fundamental. Valentina havia encontrado exatamente o que sempre quis. Tinha um parceiro que compartilhava seus valores, um trabalho que a realizava profundamente e uma vida simples, mas plena de propósito. Quando nos despedimos, ela me disse algo que mudou minha perspectiva sobre tudo. Disse: "Obrigada por ter feito parte da minha história, Whindersson. Você me ensinou que é possível manter a autenticidade mesmo quando o mundo todo te pressiona a ser diferente." Isso foi um presente. Marcelo sorriu, tocado pela generosidade de Valentina mesmo após tanto tempo. E aí que veio a revelação que eu nunca havia compartilhado com ninguém, continuou Whindersson, sua voz ficando mais séria. Quando cheguei em casa naquele dia, eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza ou saudade, mas de gratidão e compreensão. Whindersson finalmente entendeu que o relacionamento com Valentina não havia sido um fracasso, como sempre pensara. Havia sido uma das experiências mais importantes de sua vida, que o ensinou lições fundamentais sobre amor, respeito e crescimento pessoal. Percebi que eu havia passado anos me culpando pelo término, achando que havia perdido a mulher da minha vida. Mas, na verdade, Valentina foi exatamente o que eu precisava naquele momento. Alguém que me mostrasse a importância da autenticidade, do propósito, da simplicidade. O humorista explicou como aquele reencontro o fez refletir sobre todos os relacionamentos que teve depois. Durante anos, ele havia procurado por alguém que o fizesse sentir o mesmo que sentia com Valentina, sem perceber que estava tentando recriar algo que pertencia ao passado. Comecei a entender que cada pessoa que entra na nossa vida tem um papel específico. Valentina me ensinou a valorizar a profundidade, a simplicidade, a importância de ter propósito. Outras pessoas que vieram depois me ensinaram outras coisas igualmente importantes. Marcelo notou como Whindersson parecia mais leve ao falar, como se um peso tivesse saído de seus ombros. "E qual é a lição principal que você tirou de tudo isso?" perguntou o apresentador. Whindersson sorriu, dessa vez um sorriso pleno e sereno. Que amor verdadeiro não é sobre posse ou controle, é sobre reconhecer o valor único de cada pessoa e apoiá-la a ser a melhor versão de si mesma, mesmo que isso signifique seguir caminhos diferentes. O humorista contou como essa compreensão havia transformado não apenas sua vida pessoal, mas também sua carreira. Ele começou a usar sua plataforma de forma mais consciente, criando conteúdos que, além de entreter, também inspiravam reflexão e crescimento pessoal. Lancei um projeto chamado Histórias Reais no meu canal, onde pessoas comuns contam experiências que as transformaram. E sabe de onde veio a inspiração? Do projeto Histórias do Coração e da Valentina.
O projeto havia se tornado um dos mais assistidos do canal, porque as pessoas se identificavam com histórias autênticas de superação, amor, perda e crescimento. Whindersson percebeu que seu público não queria apenas rir, queria se conectar, se sentir compreendido, encontrar sentido em suas próprias experiências. Hoje eu namoro a Fernanda há 2 anos, revelou Whindersson, referindo-se a Fernanda Costa, uma psicóloga que conheceu através de amigos em comum. E nossa relação é completamente diferente de tudo que já vivi. Não porque seja melhor ou pior que o que tive com Valentina, mas porque é adequada para quem eu sou hoje. Fernanda, aos 31 anos, tinha sua própria clínica de psicologia e compartilhava com Whindersson a paixão por ajudar pessoas. Eles se conheceram num evento de saúde mental, onde ambos falavam sobre a importância de cuidar do bem-estar emocional. Com a Fernanda, eu aprendi que é possível conciliar ambições pessoais sem que uma pessoa precise se anular pela outra. Nós apoiamos os sonhos um do outro, mas também construímos sonhos em comum. O casal havia encontrado um equilíbrio saudável entre independência e companheirismo. Fernanda acompanhava Whindersson em algumas viagens quando possível, mas também tinha seus próprios compromissos profissionais que ele respeitava integralmente. Sabe qual foi o momento que eu soube que estava numa relação madura? Perguntou Whindersson, um brilho divertido nos olhos. Quando a Fernanda me disse que queria fazer uma especialização de 6 meses em Barcelona, e minha primeira reação foi: que incrível! Como posso te apoiar? Não senti medo, ciúme ou insegurança. Senti orgulho. Marcelo sorriu, percebendo como a história havia chegado a um desfecho positivo e maduro. E você já contou essa história da Valentina para a Fernanda? Claro! Respondeu Whindersson sem hesitar. A Fernanda conhece toda a minha história, inclusive esta. E sabe o que ela me disse? Que quer conhecer a Valentina um dia, para agradecer por ela ter me ensinado a valorizar relacionamentos autênticos. O podcast estava chegando ao fim, mas Marcelo tinha uma última pergunta importante. Se você pudesse enviar uma mensagem para a Valentina hoje, o que diria? Whindersson ficou pensativo por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu diria: obrigado. Obrigado por ter sido exatamente quem você era, sem tentar se moldar às minhas expectativas. Obrigado por ter me mostrado que amor verdadeiro é sobre crescimento mútuo, não sobre dependência. E obrigado por ter seguido seu coração, mesmo quando isso significou me deixar ir. O humorista pausou, emocionado, antes de completar. E eu diria que espero que ela seja muito feliz, porque pessoas como ela merecem toda a felicidade do mundo. Que continue transformando vidas através da educação. E que seu filho, porque eu sei que eles tiveram um filho ano passado, cresça com a mesma sabedoria e bondade da mãe. Marcelo ficou surpreso com a informação adicional. Você ainda acompanha a vida dela? Whindersson sorriu timidamente. Não diretamente, mas uma amiga em comum às vezes comenta algumas coisas. E quando soube que ela havia se tornado mãe, fiquei genuinamente feliz. Tenho certeza de que será uma mãe incrível. O podcast chegou ao fim com uma reflexão profunda de Whindersson sobre como as pessoas entram em nossas vidas por razões específicas, ensinam o que precisamos aprender e depois seguem seus próprios caminhos. Nem todos os relacionamentos são destinados a durar para sempre, mas isso não os torna menos importantes ou significativos. Minha mensagem final para quem está ouvindo, disse Whindersson, olhando diretamente para a câmera, é: valorizem as pessoas enquanto elas estão em suas vidas. Aprendam com cada relacionamento, cresçam com cada experiência, mas nunca tentem forçar alguém a ser diferente do que é. O amor verdadeiro é sobre aceitação e apoio mútuo, não sobre moldar o outro conforme nossas expectativas. Quando as câmeras pararam de gravar, Marcelo agradeceu pela honestidade e vulnerabilidade de Whindersson. Era raro encontrar celebridades dispostas a compartilhar aspectos tão íntimos de suas vidas de forma tão madura e reflexiva. Whindersson
Saiu do estúdio com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Finalmente havia contado uma história que guardava no coração e sabia que talvez pudesse ajudar outras pessoas a entenderem melhor suas próprias experiências amorosas. Naquela noite, ele ligou para Fernanda e contou sobre a entrevista. Ela ouviu tudo com carinho e, no final, disse simplesmente: "Estou orgulhosa de você por ter compartilhado isso. Tenho certeza de que vai tocar muitas pessoas." E realmente tocou. Quando o podcast foi ao ar, 2 semanas depois, tornou-se um dos episódios mais assistidos e comentados da história do programa. Milhares de pessoas compartilharam suas próprias experiências nos comentários, agradecendo a Whindersson por mostrar que é possível falar sobre amor e perda de forma madura, sem ressentimentos ou dramatizações. Mas talvez o comentário que mais o emocionou tenha sido um simples like numa publicação sobre o episódio. O like veio de um perfil discreto, com poucas fotos, mas que ele reconheceu imediatamente. Era Valentina. Ela não comentou nada, não mandou mensagem, mas aquele simples gesto foi suficiente para ele entender que a história havia sido bem recebida e que, finalmente, ambos estavam em paz com o passado.